O noivado dela foi cancelado. E sem avisar ninguém, ela se casou com um homem pobre, sem saber que ele era, na verdade, um milionário misterioso. O grande salão de festas do Hotel St. Regis brilhava sob o dourado intenso dos lustres de cristal. O ar estava impregnado pelo perfume de rosas, pelo borbulhar suave do champanhe e pelo murmúrio elegante da alta sociedade. Tudo parecia saído de um sonho, exatamente como Sofia havia imaginado para a noite do seu noivado. Ela estava ali, no centro do salão, segurando delicadamente uma taça de espumante, o coração acelerado, tomado pela expectativa. Aquela noite seria inesquecível. Na frente de todos, ela e Daniel enfim anunciariam oficialmente o compromisso. Ele estava atrasado. Nada fora do comum. Daniel era um homem ocupado, brilhante, ambicioso, uma estrela em ascensão no mundo dos negócios, mas ele sempre aparecia por ela. Sempre. Sofia ajeitou a renda delicada do vestido azul claro e lançou um olhar rápido para os pais, que conversavam educadamente com um grupo de convidados influentes. Eles tinham sido os maiores entusiastas daquele noivado. Para eles, Daniel era o par perfeito para manter o prestígio da família intacto. Ela suspirou, tomou mais um gole do champanhe. Onde ele está? Então, as portas do salão se abriram com um estalo. Todos os olhares se voltaram, e lá estava ele. Daniel. Mas ele não estava sozinho. Entrava de mãos dadas com outra mulher. O coração de Sofia parou. Um murmúrio cortou o salão. Um garçom congelou no meio do serviço, derramando champanhe sobre a toalha branca. Câmeras dos jornalistas presentes giraram como em um filme, capturando cada segundo do escândalo. Sofia não conseguia se mover. Lisa Carter, filha de um dos sócios mais poderosos de Daniel. Deslumbrante, vestida com um vestido vermelho colado ao corpo, como se tivesse sido costurado diretamente sobre sua pele. Um leve sorriso cínico nos lábios. E Daniel? Ele parecia calmo, como se nada ali fosse fora do normal. Ainda segurava a mão dela. Sofia lutou para falar. A voz saiu quase como um sussurro, perdida na tensão sufocante da sala. Daniel? Ele parou a poucos passos, olhou diretamente nos olhos dela e disse, com uma frieza que cortava como gelo: Sofia, eu não posso me casar com você. As palavras bateram nela como um tapa. O salão mergulhou num silêncio absoluto. A respiração de Sofia falhou. Daniel, o que você está dizendo? Ele suspirou, como se aquilo tudo fosse um pequeno contratempo. Vamos ser sinceros, Sofia. Você não tem nada para me oferecer. O estômago dela se revirou. Eu não entendo. Foi você quem me pediu em casamento. Os lábios dele se curvaram num meio sorriso que gelava a espinha. Pedi mesmo? Ou foi só mais uma das decisões arranjadas pelas nossas famílias? A visão dela começou a escurecer. Você disse que me amava. Eu precisava do nome da sua família, só isso. Ele continuou impassível. Mas agora eu tenho opções melhores. Lisa sorriu com superioridade e apertou o braço dele. Ele está falando de mim. Sofia sentiu o chão sumir. Isso é uma piada, né? Sussurrou quase sem voz. Os olhos de Daniel se endureceram. Não, é a verdade. Eu nunca te amei, Sofia, disse ele, a voz afiada, cortante como uma lâmina. Você foi apenas um degrau. E agora? Agora eu não preciso mais de você. Um suspiro agudo cortou o salão como uma faca. Alguém deixou cair uma taça, que se estilhaçou no chão. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela o encarava, procurando qualquer sinal de que aquilo era um mal-entendido, uma brincadeira cruel. Qualquer coisa que indicasse que não era real, mas Daniel apenas sorriu de lado. Lisa inclinou a cabeça, e a falsa compaixão escorria da voz como veneno. Você é uma garota doce, Sofia, mas vamos encarar os fatos. Você nunca pertenceu ao mundo do Daniel. Nunca. O corpo inteiro de Sofia gelou. 100 olhares estavam fixos nela, observando.
esperando para ver o momento em que ela desabaria. Ela sentia os sussurros se espalhando como farpas invisíveis. Pobrezinha, que vexame! Ela realmente acreditou que ele a amava? Então, a voz da mãe dela cortou o silêncio sufocante como um estalo de chicote. Sofia. Ela se virou devagar, agarrando-se a um fio de esperança de que, só desta vez, sua mãe fosse defendê-la. Mas o olhar em seu rosto não era de preocupação, era de nojo. Você nos humilhou, disse sua mãe, a voz baixa, mas tão afiada quanto um punhal. A boca de Sofia se entreabriu. Eu. Eu não. Se você não é capaz de garantir um marido com riqueza e influência, continuou a mãe, gelada como mármore, então você não é mais filha minha. O golpe final. Sofia cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. A mãe virou o rosto, ignorando-a por completo, deixando-a sozinha, no meio de uma sala cheia de gente, cheia de olhos. Seu mundo tinha acabado. As ruas de Manhattan eram implacáveis à noite, especialmente quando se está sozinha, usando um vestido de festa que já não parecia mais pertencer a você. Os saltos de Sofia estalavam contra a calçada, o som seco, cruel, quase zombando dela. Seus pés doíam, os sapatos delicados rasgavam sua pele. Mas ela não parava, não podia, não com a voz de Daniel ainda ecoando em sua mente. Fria, final, eu nunca te amei. A voz da mãe, logo atrás, cortando o pouco que restava de seu coração. Você não é mais filha minha. Um suspiro trêmulo escapou por seus lábios enquanto ela tropeçava adiante. O ar da noite queimava seus pulmões. O anel de noivado, que antes brilhava com tanto orgulho em seu dedo, tinha sido deixado para trás, abandonado no mármore gelado do salão de festas. Agora ela não tinha mais nada. Sem noivo, sem família, sem futuro. Ela não sabia por quanto tempo vagou pelas ruas, mas, eventualmente, a luz quente e suave de um pequeno bar a atraiu. Não era o tipo de lugar onde ela costumava entrar. Muito velho, muito silencioso, muito estranho. Mas naquele momento, nada disso importava. Ela só precisava de uma bebida. O bartender mal anotou enquanto ela se sentava em um banco gasto. O vestido elegante destoava dos móveis descascados e das luzes de neon que tremeluziam nas paredes. Whisky, murmurou. Puro. O homem ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Apenas serviu a dose e se afastou. Sofia tomou o primeiro gole e gemeu quando o fogo do álcool queimou sua garganta. Ótimo. Ela queria que doesse. Você não parece do tipo que bebe uísque. A voz veio grave, aveludada, com um tom curioso que a fez virar o rosto. Um homem, a poucos bancos de distância, a observava com interesse. Ele não era o tipo de homem que ela estava acostumada a ver. Nada de terno sob medida, nada de relógio de grife. Em vez de um terno caro, ele vestia uma jaqueta escura simples sobre uma camiseta cinza básica. O cabelo, um pouco bagunçado, como se não tivesse se dado ao trabalho de arrumar, mas os olhos... Ah, os olhos eram outra história. Intensos, profundos, impossíveis de decifrar, como se escondessem segredos que Sofia jamais entenderia. Talvez eu não fosse antes, murmurou ela, tomando mais um gole. Mas as pessoas mudam. Ele inclinou a cabeça, como se a estudasse com mais atenção. Noite difícil. Ela soltou uma risada amarga. Pode apostar. E por algum motivo, ela começou a falar. Talvez fosse o uísque, dissolvendo lentamente o nó de dor que estava preso em seu peito. Contou tudo: o noivado, a traição, a humilhação. Não sabia bem por quê. Talvez porque ele fosse um estranho. Talvez porque, ao contrário do resto do mundo, ele não a julgaria. Ele ouviu tudo, em silêncio, sem interromper, apenas observando-a com aqueles olhos escuros que pareciam saber mais do que diziam. E então, quando ela terminou, ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos no balcão do bar. Se você precisa de um marido,
Disse com uma casualidade desconcertante. Estou bem aqui. Sofia piscou. Depois, riu. Riu de verdade. Você? Provocou, os olhos brilhando com um humor embriagado. Quer se casar comigo? O sorriso dele surgiu devagar, preguiçoso, provocante. Por que não? Você precisa de um marido. Eu não tenho nada melhor para fazer. Era loucura. Completamente insano. Mas algo dentro do peito dela se mexeu. Talvez fosse o álcool. Talvez fosse a dor. Talvez fosse o simples fato de que, pela primeira vez naquela noite, ela sentia que tinha o controle do próprio destino. Então ergueu a taça num brinde de brincadeira e sorriu. Tudo bem, estranho. Vamos nos casar. Sofia acordou com a cabeça latejando e uma sensação estranha de que algo estava errado. Os lençóis sob seu corpo não eram os de seda do seu apartamento na cobertura. O ar tinha um leve cheiro de café e algo desconhecido. Foi então que ela viu um anel de prata barato em seu dedo anelar esquerdo. Seu estômago afundou. Ela virou a cabeça lentamente, temendo o que encontraria. E lá estava ele, o estranho do bar. Liam, deitado ao lado dela, sem camisa, um braço largado sobre o peito, respirando tranquilamente. Sofia engasgou com o próprio fôlego. O que, pelo amor de Deus, ela tinha feito? Ela se sentou na beirada do velho sofá, encarando a tinta descascando das paredes, a iluminação fraca projetando sombras longas pelo pequeno apartamento. Esse era seu novo lar. Ela ainda não conseguia entender como tinha chegado ali, como passou de lençóis de seda e pisos de mármore para aquele espaço apertado, com tábuas que rangiam e uma cozinha minúscula, onde mal cabia uma pessoa. Como deixou de ser Sofia Davenport, a noiva glamurosa de um empresário rico, para ser Sofia, seja lá qual fosse seu sobrenome agora. Ela olhou para o anel de prata barato no dedo, como se esperasse que ele desaparecesse e levasse junto aquele pesadelo surreal. Mas não desapareceu. Em vez disso, ela ouviu o movimento vindo da pequena cozinha. Virou a cabeça. Liam, seu marido, seu desconhecido marido, estava de costas, de pé ao lado do fogão, vestindo apenas uma calça de moletom enquanto virava algo em uma frigideira. O cheiro de ovos com manteiga e torradas invadiu o ambiente e seu estômago roncou antes que ela conseguisse conter. Liam olhou por cima do ombro e a viu observando. Bom dia, esposinha, disse, com um sorriso debochado. Sofia gemeu e cobriu o rosto com as mãos. Eu estava torcendo para que isso fosse só um pesadelo, ela murmurou. Liam deu uma risadinha. Não é. É real. Você se casou com um estranho. Parabéns. Sofia espiou por entre os dedos. E você está totalmente tranquilo com isso. Ele deu de ombros, colocando 2 pratos de ovos mexidos com torradas na minúscula mesa de jantar. Sou um homem de palavra. Você precisava de um marido. Eu cumpri. Sofia soltou o ar com força, balançando a cabeça. Isso é insano. Liam se sentou na cadeira em frente, observando-a com atenção. Coma primeiro. Depois a gente conversa sobre o quanto você se arrepende das suas escolhas. Ela franziu a testa para ele, mas pegou o garfo mesmo assim. A realidade da situação a atingiu com força nos dias seguintes. Ela não tinha nada. Sem acesso ao dinheiro da família, sem roupas de grife, sem empregados limpando atrás dela. Precisava lavar a louça, cuidar da roupa e, o pior de tudo, precisava fazer um orçamento. Ela nunca tinha feito isso na vida. Na primeira vez que foi ao mercado com Liam, estendeu a mão para pegar uma água orgânica de $12. Ele apenas arqueou a sobrancelha e colocou de volta na prateleira. Você não é mais uma Davenport, princesa, disse ele, jogando uma garrafa de 99 centavos no carrinho. Bem-vinda ao mundo real. Sofia bufou, mas não disse nada. Era humilhante, frustrante e, de forma estranha, libertador. Pela primeira vez não havia expectativas, nenhuma pressão para ser a socialite perfeita, nenhum olhar julgando cada passo seu. E então havia Liam.
Ele não era como os homens que ela conhecia, aqueles que esbanjavam dinheiro, que mediam o valor de alguém pela fortuna que tinham. Liam era diferente. Apesar das provocações, ele nunca deixava que ela se virasse sozinha. Quando ela queimou o jantar, ele apenas riu e pediu comida. Quando tropeçou numa tábua solta do chão, ele a segurou antes que caísse. E numa noite chuvosa, quando a luz acabou e ela se encolheu no sofá, mais perdida do que nunca, Liam apenas pegou um cobertor, colocou sobre os ombros dela e sentou ao lado, em silêncio. Ele não teve pena dela, apenas entendeu. E pouco a pouco, muito devagar, Sofia começou a perceber que talvez ela não estivesse tão perdida quanto pensava. Sofia sempre se orgulhou da sua habilidade de ler pessoas. Crescendo na alta sociedade, aprendeu a reconhecer os sinais sutis, a postura de alguém, a leve hesitação na voz ao mentir, o brilho da ganância nos olhos quando desejavam algo. Mas Liam não fazia sentido. A princípio, ela aceitou que ele era só um cara comum, alguém que vivia de salário em salário, que não ligava para luxo ou extravagância. Mas algumas coisinhas não batiam. Tudo começou com o vinho. Uma noite, Liam chegou com uma garrafa de vinho tinto. Nada sofisticado, só algo que ele pegou no mercado. Sofia, criada num mundo onde se discutia safras e terroir, deu um sorrisinho debochado. Deixa eu adivinhar, provocou. Você é mais do tipo cerveja, né? Liam riu, mas não respondeu. Apenas serviu uma taça, girou o líquido com leveza, observou a cor contra a luz, inspirou fundo e deu um gole, como um verdadeiro sommelier. As sobrancelhas de Sofia se franziram. O que foi isso? Liam ergueu uma sobrancelha. O que foi o quê? Ela apontou para o copo dele. Aquilo foi uma técnica de degustação de vinho. Liam deu um sorriso de canto. Talvez eu só goste de vinho. Sofia estreitou os olhos. Homens comuns não fazem isso. E então teve o incidente do carro. Alguns dias depois, enquanto passavam em frente a uma concessionária de carros de luxo, ela brincou. Se você pudesse ter qualquer carro do mundo, qual seria? Liam mal pensou. Aston Martin DB Superleggera, respondeu, como se estivesse falando do tempo. Motor V12, 715 cavalos, velocidade máxima de 340 km/h. Sofia o encarou. A maioria dos caras que ela conhecia mal lembraria o nome desse carro, quanto mais suas especificações. Liam percebeu o olhar dela e deu de ombros. O quê? Eu gosto de carros. Sofia deixou passar, mas aí veio o dinheiro. Numa noite, enquanto Liam tomava banho, ela procurava uma caneta na gaveta de madeira da pequena mesa da cozinha, e então viu. Um maço grosso de notas de $100, novinhas. Seu coração parou por um instante. Liam era quebrado. Não era? Eles faziam orçamento para comprar comida, moravam num apartamento caindo aos pedaços, pediam comida pronta só em ocasiões especiais. Então, de onde aquilo veio? Ela pegou o maço com cuidado, os dedos deslizando pelo papel liso. Não era só um punhado de notas. Devia ter, no mínimo, uns $10.000 ali. Antes que pudesse processar, a voz de Liam ecoou atrás dela. Procurando alguma coisa? Sofia se assustou, quase derrubando o dinheiro. Liam estava encostado no batente da porta, uma toalha jogada no pescoço, braços cruzados. Ela se virou, os olhos cheios de confusão. De onde veio isso? Liam apenas caminhou até ela, pegou o maço de suas mãos e colocou de volta na gaveta, fechando-a sem dizer uma palavra. Sofia o encarou. Liam? Ele finalmente encontrou o olhar dela, aquele mesmo sorriso irritante brincando nos lábios. Importa? Perguntou. Sofia piscou. É claro que importa. A gente vive como se mal pudesse pagar o aluguel. Mas você tem pilhas de dinheiro escondidas? Liam deu de ombros. Eu só não gosto de desperdiçar. Isso não é uma resposta. Ele riu baixinho e deu um passo à frente. Você não se casou comigo porque me amava pelo que eu sou e não pelo que eu tenho?
A respiração de Sofia ficou presa no peito. Era isso que ela tinha dito. Que dinheiro não importava, que não ligava para a riqueza. Mas agora, parada ali, diante dele, com o peso de um segredo não revelado pairando no ar, ela não tinha tanta certeza. Liam levantou levemente o queixo dela com os dedos, a voz mais suave. "Confia em mim, Sofia", murmurou. "Logo tudo vai fazer sentido." Mas será que faria mesmo? O estômago dela se revirou. Os sinais estavam todos lá. O jeito como Liam nunca parecia preocupado com dinheiro, mesmo morando num lugar decadente. Como falava de carros com a precisão de um colecionador. Como degustava vinho como um profissional experiente. E agora, um esconderijo de dinheiro. Um pensamento horrível rastejou pela mente dela. Será que Liam estava envolvido com algo ilegal? O chão rangeu sob seus pés quando ela se mexeu. Liam ergueu a cabeça na hora. Por um momento, o silêncio se instalou. Então, devagar, ele fechou a gaveta com força controlada, os dedos firmes na borda, o maxilar travado, o rosto impossível de decifrar. Sofia forçou a voz a sair. De onde veio aquele dinheiro? Liam suspirou, apertando a ponte do nariz com os dedos. Não é o que você está pensando, Sofia. O peito dela se apertou. Então me explica. Liam hesitou. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. Você... A voz dela falhou. Você está com algum tipo de problema? O olhar de Liam escureceu. Não. Então por que está escondendo maços de dinheiro? A voz dela subiu. A gente vive como se não tivesse um centavo e você guarda milhares numa gaveta? O que diabo está acontecendo? Liam soltou o ar com força, a frustração estampada no rosto. Sofia, só confia em mim. Confiar em você? Ela bufou. Como é que eu posso confiar em você se você vive escondendo coisas de mim? Os olhos de Liam brilharam com raiva contida. Eu podia te fazer a mesma pergunta. Você se casou comigo achando que eu era só um cara pobre e tudo bem, né? Mas agora, no segundo que vê dinheiro, já pensa o pior. Sofia abriu a boca, mas Liam a interrompeu, a voz mais cortante. Você acha que eu sou um criminoso? Ela recuou, o peito apertado pela culpa. Ela não tinha dito isso em voz alta, mas... Será que tinha insinuado? Liam balançou a cabeça, a voz mais baixa agora, mas carregada de algo cru, doloroso. Eu achei que você me via pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, ou deixo de ter. A garganta de Sofia se fechou. Eu vejo, sussurrou. Liam apertou o maxilar, as mãos se fechando em punhos, antes de se virar. Então haja como se visse, murmurou, saindo da cozinha e deixando-a ali, parada, mais confusa do que nunca. No dia seguinte, Sofia não conseguia afastar a sensação de que estava perdendo algo muito maior do que imaginava. Liam tinha segredos, e ela precisava descobrir quais eram. Naquela tarde, enquanto organizava alguns livros antigos no apartamento, encontrou uma folha amarelada escondida entre as páginas. Um recorte de jornal. Seu coração acelerou. Era um artigo de negócios antigo, datado de 3 anos atrás. E bem no centro da página, uma foto. Era Liam. Ou, pelo menos, alguém idêntico a ele. Mas o nome embaixo da foto não era apenas Liam. Era Liam Alexander Sterling. Os dedos dela tremiam enquanto lia a manchete. Herdeiro bilionário desaparece sem deixar vestígios. O mistério de Liam Sterling. O sangue de Sofia gelou. Quem? Diabos. Era o homem com quem ela havia se casado. Na manhã seguinte, o mercado de produtores fervilhava com cores e vozes. O aroma de pães recém-assados, frutas maduras e grãos de café pairava no ar frio, enquanto Sofia e Liam passeavam entre as barracas. Isso tinha virado o ritual de sábado deles. Andar pelo mercado, escolher frutas frescas, discutir sobre a necessidade ou não de mais um pão artesanal de fermentação natural. Sofia havia aprendido a amar aquelas manhãs. Eram simples, eram reais. Ela estendeu a mão para pegar uma bandeja de morangos quando uma voz ecoou atrás dela, sarcástica, cortante.
e impossível de esquecer. Olha só quem apareceu. Sofia congelou, virou-se devagar. E lá estava ele, parado bem no meio do mercado, vestindo um terno sob medida caro, estava Daniel. Ao lado dele, com o braço enlaçado no dele como se fosse um troféu, estava Lisa. O estômago de Sofia deu um nó. Liam, sentindo a mudança súbita nela, apoiou a mão suavemente em sua lombar. Amigos seus? Perguntou com leveza, embora sua voz carregasse uma pontada de tensão. Sofia soltou o ar devagar. Algo assim. Daniel sorriu de lado. Tenho que dizer, Sofia. Quase não te reconheci sem seus vestidos de grife e joias de diamante. Lisa soltou uma risadinha, lançando um olhar de desprezo para Liam. E esse deve ser o seu marido? Disse, o tom escorrendo deboche. Liam permaneceu em silêncio, mas Sofia sentiu o corpo dele enrijecer levemente ao seu lado. Daniel cruzou os braços, claramente se divertindo com a situação. Na verdade, é triste. Você já foi alguém, Sofia. E agora? Está casada com um homem que mal consegue comprar um par de sapatos decente. O sangue de Sofia fervia. Como ele ousava? Liam sempre foi gentil com ela, sempre paciente e amoroso. E ainda assim, Daniel, com toda a sua arrogância superficial e materialista, tinha a audácia de ficar ali, debochando dele. Sofia ergueu o queixo com firmeza. Pelo menos ele me ama, disse com a voz firme, orgulhosa. O sorriso debochado de Daniel vacilou por um instante antes de dar uma risada fria. Amor? Ah, Sofia, que bonitinho. Mas vamos ser sinceros, amor não paga as contas. Lisa se inclinou em direção a ele, os lábios vermelhos se curvando em um sorriso venenoso. E convenhamos, o que seu maridinho tem além daquela jaqueta velha? Os dedos de Sofia se fecharam em punhos, mas antes que pudesse responder, Liam finalmente falou. Tenho o suficiente, disse Liam com tranquilidade. A voz dele era calma, sem nenhum sinal de irritação, mas os olhos contavam outra história. Estavam escuros, atentos, como se estivessem se divertindo com algo que os outros não podiam ver. E então ele sorriu. Um sorriso pequeno, enigmático, como se guardasse um segredo capaz de mudar tudo. Daniel franziu levemente a testa, como se, pela primeira vez, sentisse que havia algo fora do lugar. Lisa, no entanto, apenas bufou. Você está delirando. Mas Liam apenas inclinou a cabeça, o sorriso intacto. E Sofia, ali ao lado dele, não conseguia afastar a sensação de que o jogo estava prestes a virar, de um jeito que Daniel e Lisa jamais imaginariam. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo leve tic-tac do velho relógio na parede. Sofia sentou-se no sofá, o coração acelerado, as mãos trêmulas segurando a carta que acabara de encontrar. O nome nela queimava em sua mente. Liam Alexander Sterling. Não era Liam Carter, nem Liam Smith. Era Liam Alexander Sterling. Ela conhecia aquele nome. Todo mundo no mundo dos negócios conhecia. O Império Sterling era um dos conglomerados mais poderosos do país, com investimentos em imóveis, tecnologia e marcas de luxo. Mas, 3 anos atrás, após um escândalo familiar, Liam Sterling, o único herdeiro, havia desaparecido sem deixar rastros. E agora ele estava ali, naquele apartamento minúsculo, fingindo ser apenas um homem comum. O estômago de Sofia se revirou. Aquilo não era apenas um segredo. Era uma mentira. Liam entrou pela porta alguns minutos depois, jogando as chaves sobre a mesa com naturalidade. Olhou para ela e sorriu, como se nada estivesse errado, mas tudo estava errado. Você chegou cedo, disse ele, tirando o casaco. Pensei em fazer uma massa hoje à noite, a não ser que esteja com vontade de outra coisa. Sofia não se mexeu. Seus dedos apertavam a carta com tanta força que ela se amassava entre suas mãos. Finalmente ela falou. Liam Alexander Sterling. As palavras ficaram no ar, pesadas, sufocantes. As mãos de Liam congelaram no meio do movimento. Lentamente seus olhos se ergueram para os dela.
Não havia confusão neles, nem surpresa, apenas um entendimento silencioso. Sofia engoliu em seco. Esse é seu nome verdadeiro, não é? Liam soltou um suspiro suave, passando a mão pelos cabelos. Seu rosto estava indecifrável. Onde você encontrou isso? Perguntou com a voz serena. Essa não é a questão, Liam. Ela rebateu, levantando-se, as emoções transbordando. A questão é que você mentiu para mim. Me fez acreditar que era só um cara comum. Quando, na verdade, sou um bilionário, completou ele, com um leve sorriso nos lábios. O coração de Sofia se apertou. Isso não tem graça, sussurrou, a voz embargada. Por quê? Por que você não me contou? Liam suspirou e se apoiou no balcão, cruzando os braços. Porque eu não queria que você me amasse por causa do meu dinheiro, respondeu simplesmente. Sofia ficou imóvel. A voz dele era firme, honesta, crua. Você acha que eu nunca vi isso antes? Continuou ele. Pessoas fingindo se importar, mulheres que me olhavam como se eu fosse um prêmio e não uma pessoa. Os olhos de Liam se escureceram. Eu precisava saber o que era ser amado pelo que eu sou e não pelo que eu valho. O coração de Sofia deu um salto. A verdade disso a feriu profundamente. Ela havia sido criada em um mundo onde o dinheiro significava tudo. Vira pessoas se casando por status, por poder, e quase se casou com Daniel, um homem que a via como nada mais do que uma peça de barganha. Agora diante dela estava Liam, um homem que havia escolhido abrir mão da riqueza para encontrar algo real, e ele a escolheu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Liam se aproximou, sua voz agora mais suave. Eu nunca quis te machucar, Sofia, murmurou ele. Mas agora que você sabe a verdade, eu preciso te perguntar. Ele levantou a mão e tocou gentilmente seu rosto, o polegar apagando a lágrima. Você ainda me ama? Perguntou ele com voz baixa. O coração de Sofia acelerou, porque, pela primeira vez em sua vida, o dinheiro não importava. Sim, respondeu ela, porque ele a amava por quem ela era. O terraço estava banhado pela luz dourada das luzes de fadas, o suave som de jazz tocando ao fundo. Uma brisa leve carregava o aroma das rosas frescas, misturando-se com o calor das velas que tremulavam sobre a mesa elegantemente posta. Sofia ficou em silêncio, maravilhada. O cenário diante dela era deslumbrante, perfeito demais, irreal. Ela se virou para Liam, que estava ao seu lado, as mãos nos bolsos, observando sua reação com um leve sorriso. Você fez tudo isso? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Liam sorriu. Tive uma ajudinha. Sofia soltou uma risada sem fôlego, balançando a cabeça. Você sabe, a maioria dos caras normais não tem acesso a terraços e chefes particulares. Liam riu. Culpa minha. Ele estendeu a mão para ela, guiando-a até a mesa, puxando a cadeira para que ela se sentasse antes de tomar o lugar em frente a ela. O jantar estava perfeito. Pequenos pedaços de pratos gourmet, uma garrafa de vinho rico e aveludado que Liam serviu habilidosamente em sua taça. Mas apesar de toda a beleza ao redor, Sofia não conseguia afastar as emoções que a agitavam por dentro. Uma parte dela ainda lutava para entender quem era realmente Liam, o homem que ela havia aprendido a amar e o bilionário herdeiro que ele realmente era. Você está quieta, observou Liam, observando-a atentamente. Sofia suspirou e largou o garfo. Acho que ainda estou processando tudo. Liam assentiu como se compreendesse. Por causa do dinheiro? Sofia hesitou, então acenou com a cabeça. Não é que eu me importe com riqueza, Liam. Ela disse, a voz baixa. É só que esse seu mundo, o que você deixou para trás, é muito diferente do meu. E se eu não me encaixar? Liam se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Você acha que eu me importo com isso? Sofia abriu a boca para responder, mas Liam de repente se levantou e, sem aviso, se ajoelhou. O ar foi preso na garganta de Sofia. Liam tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e lentamente a abriu, revelando um deslumbrante anel de diamante que brilhava sob as luzes do terraço.
O coração de Sofia disparou. Sofia, disse ele suavemente, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu não quero ser apenas o cara com quem você se casou em um momento de impulso. Ele respirou fundo, seus olhos nunca se afastando dos dela. Eu quero ser o homem que você escolhe, o homem que fica ao seu lado, não por acaso, mas porque você quer que eu esteja lá. Sofia sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Liam segurou sua mão, o polegar acariciando suavemente sua pele. Esqueça o dinheiro, murmurou ele. Esqueça o nome. Eu sou apenas o Liam. Você é a Sofia. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Sofia, porque no fundo ela sempre soubera que ele era dela. Ela acenou com a cabeça, a voz falhando. Sim, sussurrou. O rosto de Liam se iluminou, e em um movimento rápido, ele deslizou o anel no dedo dela, antes de puxá-la para seus braços. E assim, ela não estava mais perdida. Ela havia encontrado o lar. O grandioso salão de festas da Fundação Sterling estava repleto de uma luz dourada suave, o som de música calma se misturando ao zumbido das conversas. Os convidados se moviam com elegância pela sala, erguendo taças de champanhe em celebração. Mas aquilo não era apenas mais um evento da alta sociedade. Era o sonho de Sofia e Liam tornando-se realidade. A fundação deles, dedicada a ajudar mulheres que haviam sido abandonadas, maltratadas ou deixadas para reconstruir suas vidas sozinhas, estava prosperando porque Sofia sabia o que era perder tudo. E agora ela tinha uma chance de retribuir, de oferecer esperança para outras mulheres que um dia estiveram no mesmo lugar em que ela estivera. Liam estava ao seu lado, a mão repousando suavemente na pequena de suas costas, sua presença ancorando-a enquanto ela sorria para os convidados. Ela nunca imaginara que sua vida tomaria esse rumo, não apenas rica, mas com propósito. Então, enquanto cumprimentavam os convidados, uma voz familiar fez Sofia congelar. Bem, não é uma surpresa? Ela se virou, e lá estavam eles, Daniel e Lisa. Mas agora eles estavam diferentes. A arrogância de Daniel havia sumido, assim como sua confiança. Seu terno, antes perfeitamente ajustado, agora parecia levemente desgastado, e o sorriso usual em seu rosto foi substituído por amargura. E Lisa, que antes se adornava com luxo, estava ao seu lado com uma expressão de desconforto, como se o chão sob ela não fosse mais tão seguro. Sofia ergueu uma sobrancelha. Daniel! Daniel forçou um sorriso, mas havia algo desesperado em seus olhos. Você certamente subiu na vida, Lisa bufou. Aproveite enquanto dura. Sofia não reagiu. Ela simplesmente inclinou a cabeça. Ouvi falar sobre a empresa do pai da Lisa. Que azar. Liam, que permanecera em silêncio até então, finalmente falou, sua voz calma, mas firme. O negócio é imprevisível. Um movimento errado e tudo desmorona. A mandíbula de Lisa se contraiu, e o rosto de Daniel escureceu. Eles, que antes viam Sofia de cima para baixo, agora eram os que lutavam para se manter à tona. Sofia apertou a mão de Liam e sorriu. Você sabe o quê? Acho que devo te agradecer, Daniel. Ele franziu a testa. Pelo quê? Por me deixar naquela noite, ela disse, sua voz firme e confiante. Porque se você não tivesse feito isso, eu não teria encontrado a melhor decisão da minha vida. Ela se virou para Liam com o coração transbordando. Ele! Daniel não disse nada. Lisa bufou e o puxou para longe, desaparecendo na multidão. Sofia soltou uma risadinha, balançando a cabeça. Justiça poética, não acha? Liam sorriu de canto. Eu prefiro chamar de karma. O sol lançava raios dourados sobre o resort de praia privado. As ondas batiam suavemente na areia. Sofia estava sentada sob um grande guarda-sol, observando enquanto duas pequenas figuras, um menino e uma menina, corriam em direção ao mar, rindo enquanto Liam os perseguia. Os gêmeos deles, Léo e Liana. O coração de Sofia se encheu de amor. Uma vez, ela tinha perdido tudo, e agora tinha uma família, um propósito,
Um amor que desafiava todas as probabilidades. Liam correu de volta para ela, com as crianças rindo enquanto se agarravam às suas pernas. Ele se abaixou, pressionando um beijo suave em sua testa. Feliz, ele murmurou. Sofia sorriu, estendendo a mão para ele. Mais feliz do que eu jamais imaginei ser possível. Ela olhou para sua família, para a vida que haviam construído e sussurrou. Você foi a melhor decisão que eu já tomei. E assim, a jornada de Sofia prova que, às vezes, as maiores desilusões da vida nos levam às bênçãos mais inesperadas. Ela perdeu tudo. Sua riqueza, seu status, até mesmo sua família. Mas nessa perda, encontrou o verdadeiro amor, se reencontrou e construiu uma vida mais significativa do que jamais imaginou. Liam nunca precisou de sua fortuna para conquistar seu coração. Ele só precisou ser ele mesmo. Juntos, transformaram a dor em propósito, criando um legado de bondade que ajudaria incontáveis pessoas. E no final, essa foi a maior riqueza de todas. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, partilhe e subscreva para mais histórias inspiradoras de amor, resiliência e segundas oportunidades. Vemo-nos na próxima história.